Saúde, amada igreja, na paz do Senhor. Amém. Quero agradecer a Deus por mais essa oportunidade, por mais um dia na presença do Senhor, por mais um culto no nosso lar, culto de santidade ao Senhor, onde nós aprendemos com a palavra como devemos nos comportar, em nome do Senhor Jesus Cristo, para desta forma, vivermos ali eternamente ao lado do nosso Senhor Jesus. Eu convido a igreja a se colocar de pé. A gente vai estar orando e buscando o nosso Senhor Jesus. E você apresente sua vida, apresente seu lar, apresente sua família, sua parentela, apresente seus amigos, apresente o Brasil, apresente as nações do mundo. Estamos mais um dia, num propósito de intercessão. E eu quero falar para vocês que o nosso Deus muitas vezes nos acorda de madrugada para poder estar orando, buscando a face dEle. E muitas vezes com o único propósito, está intercedendo pelo próximo. E você venha receber da parte de Deus tudo aquilo que Ele vai nos revelar no culto de hoje, mas que você possa prestar culto ao Senhor. Chama a tua família, chama teus filhos, teu marido, chama a tua esposa, se reúne, porque já estamos alguns dias sem estar no templo, mas é um culto no lar, então todos têm que estar presentes. E é importante, na medida do possível, que todos participem. Vamos estar buscando nosso Deus em oração. Soberano Deus e eterno Pai, no nome santo do Senhor Jesus Cristo, eu venho na Tua santa presença, junto com a minha família, Senhor amado, te agradecer, meu Pai, por mais esse dia de vida, te agradecer por mais esta oportunidade, meu Pai, e através desse culto, meu Pai amado, ministrar a Tua santa palavra para que alcance muitas almas para o Teu reino. Quero colocar nas Tuas mãos, meu Pai amado, a vida da minha esposa, dos meus filhos, do meu genro, da minha neta, do meu sogro, a minha vida, Senhor, a vida dos meus pais, dos meus irmãos, a vida da minha parentela, a vida de cada amado da comunidade evangélica Servos do Senhor, a vida de todos aqueles que terão acesso a esse vídeo, para que o Senhor venha sobre nossas vidas, Senhor amado, nos protegendo, nos livrando de todos os males, Senhor amado, e nos cobrindo, meu Pai amado, debaixo das suas mãos, meu Pai amado, porque em nome do Senhor Jesus Cristo, em Salmo 91 diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará, que a gente esteja, meu Pai amado, debaixo desta sombra, para que a gente venha, meu Pai amado, ser instrumento em Tuas mãos, para apregoar a Tua santa palavra, para alcançarmos almas para o Teu reino. É mais um culto de santidade a Ti, meu Pai amado, onde nos ensina, meu Pai amado, os benefícios, Senhor amado, de caminharmos da maneira correta diante da Tua face. Oh, meu Pai amado, eu coloco nas Tuas mãos então esse culto, coloco o louvor que vai ser adorado, eu coloco, meu Pai amado, a minha vida, a ministração da Tua santa palavra, e que o Senhor possa contemplar, meu Pai amado, o nosso culto, meu Pai amado, estendendo as Suas mãos, Senhor amado, para alcançar cada um de nós em nome do Senhor Jesus Cristo. Quero colocar toda a nação brasileira, quero colocar, meu Pai amado, aqueles que foram infectados e se encontram enfermos, quero colocar a família daqueles que já, meu Pai amado, pereceram mediante esta pandemia, quero colocar, meu Pai amado, todas as famílias, quero colocar, meu Pai amado, todos os profissionais envolvidos, meu Pai amado, diretamente, meu Pai amado, com tudo isso que está acontecendo, e por Sua misericórdia o Senhor os proteja, os livre, meu Pai amado, de todos os males, que o Senhor venha pôr um fim, meu Pai amado, em tudo isso, para que a gente possa, meu Pai amado, em nome do Senhor Jesus Cristo, nos unirmos novamente, meu Pai amado, dentro do templo, com as nossas famílias, que a gente venha ter a liberdade que só o Senhor pode dar, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Mas quero colocar nas Tuas mãos, meu Pai amado, a tia da minha irmã Suzy, Senhor, que segundo ela estava, meu Pai amado, fazendo um teste, Senhor amado, para verificar se estava com essa Covid-19, vai visitando a nossa irmã Amanda, pelo poder do Teu santo nome, que o Senhor ministre, meu Pai amado, sobre ela também a cura. Coloco nas Tuas mãos todos os pedidos de oração, meu Pai amado, que foram feitos, Senhor, dentro dos grupos aqui da igreja, onde, meu Pai amado, muitas vezes se encontram enfermas, meu Pai amado. Quero apresentar, meu Pai amado, o jovem, meu Pai amado, que está na casa da minha cunhada Eliana, Senhor amado, ao qual estava febril, com dor de cabeça, com dor no corpo, que o Senhor alcance a vida desse jovem também, e que não seja nada, meu Pai amado, mas que o Senhor pede o Teu milagre. Quero colocar todos os leitos de hospitais agora, quero colocar, meu Pai amado, cada pessoa que se encontra enferma, não só por
isso, meu Pai amado, por esse motivo, por qualquer outro, meu Pai amado, porque o Senhor é o médico dos médicos e o Senhor pode, meu Pai amado, ministrar o teu milagre e a cura em nome do Senhor Jesus. Então vem na nossa vida hoje, nos renova, meu Pai amado, pelo poder do teu santo nome, nos coloca de pé, Senhor, para fazer a tua santa vontade. Pai, de encontro aqueles que necessitam de provisão, aqueles que encontram, meu Pai amado, armários e geladeiras vazias, Senhor amado, porque hoje não tem renda. Por tua misericórdia, Senhor, vem com teu socorro, vem com a tua provisão, muda tudo isso, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Visita as autoridades do Brasil, que venha colocar por terra, meu Pai amado, toda essa discussão, toda essa divisão, meu Pai amado. Até no momento como esse existe oportunismo, Senhor, de pessoas querendo prejudicar outras pessoas. Que a gente seja unidos, meu Pai amado, pela vida, meu Pai amado, e não, meu Pai amado, por interesses pessoais. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu coloco a minha vida e a minha casa nas tuas mãos e peço nesse santo momento que o Senhor nos abençoe grandemente, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E toda a igreja diz amém. E graças a Deus, em nome de Jesus. Vamos estar adorando o Senhor? Aleluia. Quebrar, o exército
igreja? Amém. Vamos lançar o pau pro Senhor? Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Tem cadeias quebrando em nome do Senhor Jesus Deus. Cristo. Você crê? Amém. Aleluia. Então agora nós vamos meditar na palavra do Senhor. Uma palavra que lendo pela manhã, Deus me chamou a atenção em alguns versículos. E agora à tarde preparando a palavra, Deus tocou muito forte no meu coração. Para a gente estar meditando em Gênesis capítulo 8. Gênesis capítulo 8. Pai, no nome santo do Senhor Jesus Cristo, por sua misericórdia, meu Pai, usa a minha vida, Senhor, para ministrar a tua santa palavra. Fala conosco, com todos aqueles que tiverem acesso a esse vídeo, Senhor, e nos enche da tua graça e do teu Espírito, Pai, se revelando cada vez mais em nossas vidas, em nome do nosso Senhor Jesus. Amém, igreja? Amém. Gênesis capítulo 8, tema da pregação. Façamos o que é bom no tempo oportuno. Façamos o que é bom no tempo oportuno. Amém, igreja? Amém. Então vamos fazer a leitura da palavra. Diz a palavra do Senhor. E lembrou-se Deus de Noé, e de todo animal, e de toda a res que com ele estava na arca. E Deus fez passar um vento sobre a terra, e aquietaram-se as águas. Cerraram-se também as fontes do abismo, e as janelas dos céus. E as chuvas dos céus deteve-se, e as águas tornaram sobre a terra continuamente, e ao cabo de 150 dias as águas minguaram. E a arca repousou no 7º mês, no dia 17 do mês, sobre os montes de Ararat. E foram as águas indo e minguando até o 10º mês. No 10º mês, no primeiro dia do mês, apareceram os cumes do monte. E aconteceu que ao cabo de 40 dias, abriu Noé a janela da arca que tinha feito, e soltou um corvo, que saiu indo e voltando, até que as águas se secaram de sobre a terra. Depois soltou uma pomba, a ver se as águas tinham minguado de sobre a face da terra. A pomba, porém, não achou repouso para a planta de seu pé, e voltou para ele, para a arca, porque as águas estavam sobre a face de toda a terra, e ele estendeu a sua mão e a tomou-a, e meteu-a consigo na arca. Esperou ainda outros 7 dias, e tornou a enviar a pomba fora da arca. E a pomba voltou a ele sobre a tarde, e eis arrancada uma folha de oliveira no seu bico, e conheceu Noé que as águas tinham minguado sobre a terra. Então esperou ainda outros 7 dias e enviou fora a pomba, mas não tornou mais a ele. E aconteceu que no ano 601, no mês primeiro, no primeiro dia do mês, as águas se secaram de sobre a terra. Então Noé tirou a cobertura da arca e olhou, e eis que a face da terra estava enxuta. No segundo mês, aos 27 dias do mês, a terra estava seca. Então falou Deus a Noé, dizendo: Sai da arca tu e tua mulher e teus filhos, e as mulheres e teus filhos contigo. Todo animal que está contigo, de toda a carne, de ave, de gado, e de todo réptil que se roja sobre a terra, traze fora contigo e povoe abundantemente a terra, e frutifique-se, e se multipliquem sobre a terra. Então saiu Noé e seus filhos, e sua mulher, e as mulheres de seus filhos com ele. Todo animal, todo réptil, toda ave, tudo que se move sobre a terra, conforme suas famílias, saiu para fora da arca. E edificou Noé um altar ao Senhor, e tomou de todo animal limpo e de toda ave limpa, e ofereceu holocausto sobre o altar. E o Senhor cheirou o suave cheiro, e disse o Senhor em seu coração: Não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má, desde a sua meninice. Nem tornarei mais a ferir todo o vivente, como fiz, enquanto a terra durar, sementeira e cega, e frio e calor, e verão e inverno, e dia e noite não cessarão. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus pela santa palavra do Senhor. Amados, quando Deus colocou esse texto no coração, e a gente colocou como tema aqui: façamos o que é bom no tempo oportuno, a gente entende, a gente conhece a história, né, do
passagem bíblica que fala sobre o dilúvio e sobre Noé, que 100 anos antes, né, foi avisado pelo Senhor para fazer uma arca, e ali, né, ela pronta, né, ele adentraria com a sua família e ele acabaria com toda a espécie, sendo animal, sendo ser humano, por conta do comportamento, das atitudes, de o que aquele povo estava fazendo. Assim como o nosso Deus viu em Jó um homem reto, justo, temente a Deus e que se desviava do mal, a mesma situação ele viu na vida desse homem chamado Noé. E aqui chegou o momento que está falando do cumprimento da promessa, o cumprimento da palavra que foi liberada na vida deste homem. Aí a gente pensa, façamos o que é bom no tempo oportuno. Quando Deus falou com Noé, ele explicou para ele que ele precisava fazer uma arca. Aparentemente naquele momento, por ser um lugar seco, com muito sol, com muitas situações, Noé reuniu sua família e começou a fazer. E ali diz a palavra de Deus, se a gente pegar os versículos que nos identificam dessa forma, que a construção da arca demorou 100 anos, ou um pouco mais que isso. E quando ela estava pronta, ainda disse que durante 7 dias, as portas da arca ainda permaneceram abertas. E ali ele falou para que eles entrassem e fechassem as portas, porque ele ia mandar a água, né? Ia mandar o dilúvio. O que eu quero chamar a atenção da igreja? Eu quero que você preste atenção no que eu estou lendo aqui. A palavra de Deus nos diz em Números capítulo 23, versículo 19, que Deus não é homem para que minta, nem filho de homens para que se arrependa. Porventura diria ele não o faria, ou falaria ele não confirmaria. O que eu quero chamar a sua atenção é justamente para isso. Deus fez uma promessa para esse homem. Só que dentro dessa promessa, de salvar a vida dele e toda a família, precisava com certeza da participação dele e de toda a família na construção da arca. E aqui é o momento em que o dilúvio já tinha acontecido, as pessoas já estavam mortas, e aqui este homem aguardava da parte do Senhor a promessa, de que eles iam prosseguir em vida, e graças a Deus que desta forma aconteceu, porque nós somos frutos desta geração, e hoje estamos lendo o poder de Deus através desse texto. O que eu quero falar para a igreja? O que eu quero que você pense? O que é lançar o pão no tempo oportuno? Se eu perguntasse hoje de uma maneira mais clara, para todos os amados que estão presentes e você que está vendo esse vídeo, a gente entende que a gente nasce, a gente se torna ali um bebê, depois uma criança, um adolescente, depois um jovem, depois um adulto, depois um ancião. E em toda a nossa vida nós passamos por fases. E cada fase que nós passamos, ela tem os seus desígnios próprios. E a idade que você se encontra está própria para que você faça determinadas coisas. No mundo que a gente vive, a gente imagina que a criança até começar a andar, ela passa por vários estágios, Ela nasce, ela deita, ela senta, ela fica de pé, ela fica de bruço, ela engatinha, até ter firmeza e começar a andar. E isso vai acontecendo de uma maneira natural. Os músculos precisam, junto com os nervos, haver ali um desenvolvimento, a consciência, a parte mental da criança, para ela entender e sentir a mão, sentir o pé, até que ela comece realmente praticar, a caminhar e comece a andar. Depois a fase da criança, do bebê, se torna criança, e as crianças, pelo menos na menor idade, são totalmente dependentes do pai, e o pai é que tem que cuidar, que tem que dar alimento, que tem que dar banho, que tem que vestir, e assim sucessivamente. Chega a fase dos 7 anos até a fase da adolescência, aos 14 anos, a gente vê que aí vem a escola e as crianças começam a aprender, começam a desenvolver o seu cognitivo e assim vai. O que a gente está entendendo de tudo isso que eu estou falando? O pão é lançado no tempo oportuno.
E esse tempo oportuno quer dizer que é o tempo que muitas vezes a gente precisa se preparar para o futuro. A gente sempre ouviu, pelo menos quando era mais jovem, olha, trabalha, estuda, porque aí você vai ter uma boa profissão, vai ganhar, né, o seu salário, vai poder constituir uma família, e graças a Deus a gente viveu tudo isso. Hoje eu tenho um lar, tenho uma família, já estou aposentado pela misericórdia de Deus, mas no tempo oportuno, mesmo muitas vezes não querendo, mesmo muitas vezes estando cansado, muitas vezes, né, até fadigado pelo comprometimento com tudo isso, a gente caminhou e fez, e hoje eu me encontro, né, pela graça de Deus dessa forma. Quando Deus falou com Noé, ele avisou, porque Noé nunca tinha construído nenhum barco. E ali ele passou uma arca, um projeto muito maior, onde ele ia ter que acomodar também animais dentro daquele recinto. Mas o propósito da construção da arca era o quê? Prestar salvação para ele, toda a família e todos aqueles demais, para que depois eles procriassem e gerassem, né, o que aconteceu hoje, as nossas vidas. O que eu quero falar para você é que naquele tempo, para que houvesse isso, ele precisou se unir com a família. E toda a família trabalhou nesse projeto. E no fim de tudo, né, quando Deus mandou o dilúvio, que mandou ele fechar as portas, do lado de fora da arca muitas vidas morreram. Aliás, toda a população morreu. E eles dentro da arca não poderiam fazer nada. Eles apenas cumpriram e obedeceram a voz do Senhor. O que eu quero falar para você? Mais uma vez, né? A gente fala do confinamento. E vamos imaginar que a sua casa seja a arca. E que todos estão convidados para trabalhar no projeto, que é ministrar a palavra para salvar almas para o reino de Deus. Todos têm que ter uma participação. Até porque mesmo aqueles que não servem vão ter oportunidade através da sua vida de estar ouvindo, né, o que está sendo pregado. E quando eu presto atenção no que está sendo pregado, eu imagino que essa família durante 100 anos não arredaram o pé para cumprir o propósito que Deus tinha enviado. Muitas vezes Deus não dá, né, propósitos para cada um de nós. Uns servem muitas vezes adorando ao Senhor através do louvor, outros na evangelização, outros na ministração da palavra, outros na intercessão, mas cada um tem um dom, cada um tem um chamado, cada um tem, né, uma função dentro do reino de Deus. E eu creio que Deus é que prepara tudo isso. Então a necessidade de a gente entender o que está sendo falado aqui é como se a gente tivesse que, através do Espírito Santo, ter discernimento para a gente lançar o pão na hora certa. A gente vê aqui os egípcios, o que eles faziam? Eles lançavam a semente antes que enchesse de água o local das sementes, e depois que aquela água secava, aí eles iam ver o fruto. Muitas vezes a gente hoje, né, como eu vi antes de vir para ministrar a palavra, um vídeo que eu recebi, e o pastor falou assim, existem momentos na nossa vida que Deus nos tira de cena para poder viver um novo de Deus, onde nesse tempo que a gente está fora de cena, Ele está nos preparando, né, para coisas maiores. E aí me levou a pensar em Moisés, quando ele ficou 40 anos dentro do Egito, e depois teve que sair daquela condição para poder realmente aprender a palavra de Deus, e durante 40 anos ele ficou no deserto, e depois ele veio viver o novo de Deus. Que é aí sim, viver a palavra, praticar a palavra e ir para libertar aquele povo. Muitas vezes você não está entendendo o tempo que está sobrando para você hoje. E muitas vezes Deus está falando que muitas vezes você está fora de cena de determinadas ações, porque Ele quer que você viva o novo dele na tua vida. E o novo dele na tua vida vai alcançar aquelas pessoas que ainda não o recebeu. Noé fez tudo isso porque pela fé ele acreditou. Deus falou que nós precisamos fazer uma arca, porque Ele vai enviar muita água e vai acabar com todo ser vivo. E eles, mesmo demorando o tempo que demorou, continuaram fazendo aquilo que foi direcionado. Por quê? Porque quando acabasse tudo aquilo, eles iam viver o novo de Deus. Eu sei que dentro do coração deles deve ter ficado muito triste, porque eles deviam conhecer muitas pessoas que não entraram na arca com Ele. Só que Deus passou um projeto. E muitas vezes na construção da arca ninguém se interessou em participar daquele processo. E aí entrou ele, os filhos, as noras, e foi a única família que prevaleceu.
O que eu quero chamar a sua atenção é que muitas vezes, para a gente viver o novo de Deus, a gente não vai aparecer. O médico, para chegar a ter um consultório, como eu vi nesse vídeo, ele fica ali, olha, 8 anos estudando, 6 anos estudando, para depois ser médico. E ninguém nem conhece ele como médico. Muitas vezes o juiz, o advogado, o engenheiro, ninguém sabe que vai ser engenheiro ou quem é o engenheiro, mas ele fica fora de cena para poder ser preparado para esse momento. O que eu quero falar para você é que no culto de santidade, esse homem foi selecionado porque com certeza estava no centro da vontade do Senhor. E se ele estava no centro da vontade do Senhor, eu creio que ele andava em santidade com ele. Então o que a gente está aprendendo hoje através da palavra? Que eu preciso lançar assim o pão no momento oportuno. E que momento é esse? Porque muitas vezes eu quero que você, acompanhando o pastor, abra sua palavra em Eclesiastes capítulo 11. Eclesiastes capítulo 11. E aí está o tema da pregação de hoje. Façamos o que é bom no tempo oportuno, ou lança o teu pão sobre as águas, porque depois de dias o achará. Reparte com 7 e ainda até com 8, porque não sabes que mal haverá sobre a terra. Estando as nuvens cheias, derramarão a chuva sobre a terra, e caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que a árvore cair, ali ficará. Quem observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens, para as nuvens nunca cegará. Vamos meditar nesses 4 versículos. No primeiro está falando o que, meus amados? Lança o teu pão sobre as águas, porque de muitos dias o acharás. O que significa isso? É o que a gente acabou colocando como tema. Façamos o que é bom no tempo oportuno. Eu, numa oportunidade dentro da empresa que eu trabalhei em São Caetano, a gente tinha a função de eletricista de manutenção, mas eu tinha formação na área de educação física, tinha feito bacharel em educação física, e dentro da empresa estava acontecendo uma situação onde muitos empregados, acabavam tendo patologias por conta das atividades que eles faziam. Por esforço, por repetição. E o fato de eu ter feito um curso de educação física, eu podia fazer uma pós-graduação na área de ergonomia, que é uma área que nos ensina a adequar o maquinário à pessoa e não a pessoa ao maquinário. E ali a gente, por 1 ano e meio, decidiu fazer esse curso. E tive a oportunidade dentro da empresa, durante o curso, de fazer um projeto onde eu criei uma programação no robô que tinha que ser feita manutenção, e naquela programação eu estabeleci a estatura de todo o pessoal da manutenção para que todos, na hora que fossem trocar as peças necessárias, eles pudessem apertar um botão e parar na posição correta para que eles fizessem o serviço. Naquele momento, perante pessoas de alto escalão dentro da empresa, eu consegui chamar muita atenção. Eu até acreditei que por um período ali eu não ia ficar mais na parte elétrica e ia estar indo para o outro setor. Mas fui convocado para reuniões, fui convocado para fazer projetos diretamente ligados à produção. Mas quem estava me apoiando, um dos diretores, acabou saindo do horário que eu trabalhava, e eu acabei não tendo a oportunidade. Mas, meus irmãos, o que eu quero falar para vocês? Esse trabalho que eu fiz, eu acabei apresentando na faculdade. Eu tinha vídeo, eu tinha fotos, eu tinha imagens e tudo isso. E quando eu fiz, eu tentei me envolver no problema que a empresa estava passando. E a minha ideia era contribuir para que outros amigos não se machucassem. O único propósito era esse. É lógico que dentro do nosso coração a gente tem o desejo de ser reconhecido. Mas, mediante o que estava acontecendo, pelo menos pela avaliação que eu tive, de muitas pessoas, a gente foi bem sucedido, em ter feito o curso e ter se envolvido com o problema da empresa. Mas o que eu quero chamar a sua atenção
Muitas vezes, para eu poder fazer essa programação, sem estar recebendo nada, eu tinha uma hora de janta e eu tirava 30 minutos da minha janta para programar o robô, para fazer esse trabalho, porque durante a produção não poderia parar as máquinas. E isso eu fiz por mais de 3 meses. Ninguém nem sabia o que eu estava fazendo na hora da janta. Mas a minha preocupação em fazer aquele projeto e estar atendendo a empresa, eu acabei fazendo, né? Como se estivesse fazendo para Cristo, porque tinha muito amor no que eu fazia. E ali, por isso eu consegui esse êxito. O que eu quero falar para vocês, eu já comentei outras vezes, num outro período, eu acabei sendo demitido da empresa. E naquele momento eu fiquei muito chateado, porque eu havia me comprometido e me envolvido, e de uma certa forma lançado o meu pão dentro desta área. Mas, né, naquele momento eu não senti reconhecimento. Eu senti que as pessoas acabaram menosprezando tudo que eu tinha feito, e ali eu me desliguei da empresa. Só que a palavra de Deus fala assim, que todo o bem que eu faço, seja servo, seja livre, eu recebo da parte do Senhor. E esse material que eu tinha adquirido mediante a esse trabalho que eu tinha proposto à empresa, eu acabei apresentando para advogados, e ali tinha a prova, né, das áreas que eu tinha trabalhado e o que tinha causado, né, as patologias que eu adquiri ali dentro. E ali Deus fez eu voltar, como vocês já ouviram, e ali Deus me abençoou. Muitas vezes, meu irmão, você não entende o que eu vou falar, mas para a gente ganhar, a gente precisa perder. Porque muitas vezes a gente acha que a gente só ganha quando todo mundo está nos levantando, quando todo mundo está vendo, quando todo mundo está realmente reconhecendo o que a gente está fazendo. Mas eu quero falar para você uma coisa. Muitas vezes as pessoas não vão valorizar o que você está fazendo. Muitas vezes vão levantar o que você não fez, mas o que você fez, muitas vezes não vão estar olhando, não vão estar te elogiando por conta disso. Mas se você fez e a tua intenção foi abençoar outras vidas, tem um Deus lá em cima que está vendo tudo o que você está fazendo. E no tempo de Deus Ele vai vir e vai abençoar a tua vida, porque a palavra dele aqui já disse que Ele não é homem para que se minta, né? E nem que se arrependa. Tudo que Ele promete, Ele cumpre na minha e na tua vida. E através de todo esse esforço que eu tive, de ficar sábado e domingo, das 8 às 18 horas da noite, fazendo o curso para dentro da empresa, usar aquele conhecimento para abençoar vidas, como abençoei muitas vidas ali dentro. Não tive o reconhecimento do homem, mas tive o reconhecimento de Deus. E é isso que eu quero falar para você. Hoje você pode estar abatido, desanimado, porque a situação fugiu do teu controle, de repente as coisas estão acontecendo de uma maneira que você não se programou para isso, mas eu quero falar para você continuar lançando o seu pão, porque em nome do Senhor Jesus Cristo, quando eu lanço o pão, quem vai dar o crescimento é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então não é hora de desanimar, não é hora de se abater mediante a tudo que a gente está fazendo, tudo que a gente está vivendo, mas é a hora da gente fazer igual Noé. Imagina se ele ali com 10 anos desistisse de fazer a arca. Hoje possivelmente nós estaríamos aqui pregando a palavra para você, porque Deus permitiu que ele ficasse 100 anos, mas mesmo ficando 100 anos, o que ele falou que ia acontecer, aconteceu, e águas vieram, e eles foram salvos por causa daquela arca. Muitas vezes eu estou pregando essa palavra para você que está desanimado, que hoje tem cansaço de ir na escola, que não quer trabalhar, muitas vezes quer viver só na diversão e não está entendendo que existe um momento para todas as coisas onde eu tenho que lançar o meu pão. Hoje, se está difícil, você que é jovem, meu amado, conseguir estar estudando e estar trabalhando, pensa quando você tiver de mais idade, aí que você não vai ter força mesmo. Imagina você pensar em estudar ou fazer alguma coisa, depois que você casar e ter filhos, a sua dificuldade vai ser triplicada se você estiver entendendo o que eu estou falando aqui agora. Então eu tenho que aproveitar cada fase da minha vida e fazer o meu melhor e lançar o meu pão, porque a gente está no momento que parece que a gente não pode fazer nada, mas na internet, já que serve para tanta coisa, tem tanto curso gratuito que eu poderia estar aprendendo e lançando o meu pão para quando tudo isso passar, eu estar me envolvendo e estar melhorando a minha qualificação. Eu poderia estar lançando o meu pão, eu poderia estar estudando ou outras maneiras e estar de repente sendo funcionário, ou investindo em situações que eu pudesse crescer na presença de Deus. Agora, se olhar para o lado espiritual, em nome do Senhor Jesus Cristo, Moisés saiu do Egito.
porque estava ali em meio à idolatria, mas ele teve que ficar fora de cena para poder ser preparado por Deus, para depois ser abençoado e ser um homem de Deus. Esse momento que a gente está parado, a gente não está no templo junto com os amados, mas é o momento a gente se aprofundar e buscar o Senhor, para se encher do Espírito Santo, para lançar o nosso pão sobre as águas e depois colher tudo isso da parte do Senhor. É isso que eu estou pregando hoje. Esse homem só conseguiu construir a arca porque obedeceu a voz do Senhor, porque perseverou, porque teve dedicação, porque não mediu os esforços para fazer tudo aquilo que Deus tinha dado como missão para ele. E por isso eles entraram na arca e foram salvos. Agora, se no meio do caminho ele titubeasse, ele quisesse parar, ele desanimasse, não quisesse avançar mais à frente, o que seria de nós hoje? Será que nós estaríamos aqui? Quem está entendendo a palavra? Amém, igreja? Está todo mundo entendendo a palavra? Amém. Amém? Por que eu estou falando isso? Porque tem coisas que a gente faz hoje que para o nosso momento parece que não tem significado nenhum. Mas amanhã você vai ver, olha, ainda bem que eu fiz esse curso, ainda bem que eu lancei o meu currículo, ainda bem que eu investi nessa situação, ainda bem que eu de repente li mais a palavra de Deus, orei mais. Porque sabe o que acontece, meu irmão? Quando você está fazendo com amor as coisas que Deus coloca na tua mão, muitas vezes ninguém está vendo que você está orando 4 horas da manhã no seu quarto. E nem entende muitas vezes quando você fala que você não está bem. Que muitas vezes parece que a gente está falando uma situação que é mentira. Mas muitas vezes Deus nos incomoda com situações para que a gente se aproxime dele. E para que a gente faça mais. Quando ele avisou para Noé, quem acreditou que ia vir um dilúvio? As pessoas estão vendo tudo isso e podem acreditar ainda que é uma situação que está acontecendo e que vai passar. E é isso que a gente acredita. Mas nós que temos a palavra de Deus, precisamos aproveitar esse tempo vago para lançar o nosso pão. Porque em nome do Senhor Jesus Cristo, quem vai regar e vai dar crescimento a esse fruto é o nosso Senhor. Independente do que estão fazendo conosco. Muitas vezes a gente está sendo envolvido em situações que a gente não criou. E se a gente não criou essas situações, mas estamos sendo a vontade de Deus, fique em paz. Fique em paz no Senhor. Porque Noé estava ali, olha, ocupado em fazer a arca. Ele não dava ouvido para o que falavam, para o que criavam, para as maneiras que zombaram. Não, ele estava ali, ó, com foco. Ele tinha um objetivo, olha, eu tenho que construir a arca. Deus mandou fazer isso. Não perca o foco mediante as situações que você está vivendo, as adversidades que estão se levantando no seu caminho. Mas mantenha o foco no nosso Senhor Jesus. Porque é isso que Ele está falando. É isso que Ele está chamando a nossa atenção hoje. Então, quando a gente lança o pão e a gente vê aqui dentro desse texto nos ensinando, olha o que diz a palavra de Deus. Reparte com 7 e ainda até com 8, porque não sabes que mal haverá sobre a terra. Estando as nuvens cheias, derramarão chuva sobre a terra, e caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que a árvore cair, ali ficará. Aí ele fala, quem observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Sabe o que significa isso? Ah não, eu vou esperar mais um pouco, ainda não chegou a hora, ainda não está uma situação perfeita para eu fazer um curso, para eu fazer aquilo, para eu fazer aquilo outro. Sabe o que eu quero falar para você? Nunca vai estar a situação perfeita. Se você está de repente nesse momento passando por situações por conta de tudo que está acontecendo, esse é o momento de você criar uma oportunidade, esse é o momento de você lançar o pão, esse é o momento de você aguçar a tua fé e acreditar que Deus vai honrar tudo que você está fazendo. Porque quando eu fiz o curso de ergonomia, eu já estava casado, já tinha meus filhos, mas eu saía no sábado da minha casa às 6 horas da manhã para estar 8 horas lá na faculdade, ficar até às 18 horas, saía no domingo a mesma coisa, e isso há 15 dias sim, 15 dias não, fazendo dessa forma, e na minha cabeça eu estava fazendo aquilo porque eu seria ergonomista dentro da empresa. Nem o diploma desse curso eu peguei, mas tudo aquilo que eu fiz, porque eu queria abençoar o próximo, mesmo não entendendo o que eu estava fazendo, Deus chegou e me honrou, e se eu fui abençoado é porque eu lancei o pão. O que eu quero falar para você, amado e amada, em nome do Senhor Jesus Cristo, por mais que você esteja ocioso e ociosa, mediante as situações que vocês estão envolvidos hoje, é hora de lançar o pão, é hora de tentar coisas maiores, porque quando acabar tudo isso, você vai aparecer, você está entendendo?
Hoje você está fora de cena, porque Deus está te preparando para coisas maiores. Mas quando você voltar, você vai viver o novo de Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. E é isso que eu creio. Por isso que estamos aqui pregando a palavra. Para mim é novo estar na frente de uma câmera, gravando essa ministração, para alcançar a tua vida. Mas se eu tenho que viver o novo de Deus, eu tenho que passar por cima das minhas limitações, por cima do meu cansaço, por cima da minha vergonha, por cima do meu medo, para poder viver esse novo. E é isso que Deus está falando comigo e com a igreja. Mas você é louco, não é? O que você está fazendo aí? Eu estou fazendo uma arca. Mas isso não existe, não. Vai passar a existir, porque eu recebi a missão de Deus para poder fazer isso. E isso tem uma promessa. E a promessa é o quê? Que depois que ela estiver pronta, Deus vai mandar água e eu vou salvar eu e a minha família. Quem está recebendo a palavra? Amém. Amém? Vamos chegar e fazer coisas novas, crente? Vamos começar a viver o novo de Deus? Porque você não está parado ou parada porque você quer. Você está dentro de um processo. Você está fora de cena, mas para voltar vivendo o novo do Senhor. E é isso que Deus está colocando no meu coração hoje. Que a gente lance o nosso pão. Muitas vezes a gente não entende. Quando falavam para mim, faz um curso técnico em eletrônica. Eu vou fazer porque paga bem. Mas eu não tinha nem noção do que era. Depois eu fiz, além desse, um curso técnico em eletrotécnica. Trabalhei em 3 empresas. E a melhor oportunidade da minha vida, que foi a empresa automobilística, eu só entrei lá porque eu tinha esses cursos. Então, durante um momento da minha vida, eu estava lançando o pão e nem era crente. Mas eu entendia que se eu me posicionasse e me aperfeiçoasse dentro da minha área, Deus ia abrir uma oportunidade, como Ele o fez. O que eu estou falando para você hoje é que a gente tem internet dentro de casa. Eu vejo muitas pessoas que nunca colocou um piso, e hoje olham lá e colocam o piso. Nunca fizeram nada de gesso, vão lá e fazem aquele negócio de gesso. Não conhece nem a parte elétrica, vai e faz a instalação. Será que esse tempo não está sendo oportuno para a gente estar aprendendo coisas novas? Será que esse tempo não está sendo oportuno para a gente ver as nossas limitações, as nossas fraquezas? Será que esse tempo não está sendo oportuno para a gente, de repente, entender, quem está do nosso lado? Porque essa pandemia está revelando quem é cada um. Aquele que tem paciência, aquele que não tem. Será que nesse é um tempo oportuno para a gente se unir e tentar ser mais companheiro? Ter mais compaixão? Será que nesse é um tempo para a gente buscar Deus em oração, mas de uma maneira que a gente não tenha apressado para poder trabalhar, para poder fazer qualquer coisa, mas que tenha uma entrega? Será que esse não é um tempo para a gente sentar, que nem eu fiz pela manhã, e ler a palavra, o mesmo capítulo 2, 3 vezes? Será que esse não é o tempo para a gente chegar e falar, Deus, eu quero viver o seu novo na minha vida? Será que esse não é o tempo, meu irmão? Hoje eu vejo meus filhos entrando no quarto. Meu filho Mateus está estudando das 8 às 4h40 da tarde, como se estivesse dentro da escola. E ali ele vai tendo os conteúdos, tem a hora do lanche, tem a hora do almoço, mas está estudando. Outrora, irmão, como ele ia conseguir fazer isso? Se ele não se adequar, se ele não se adaptar ao que está acontecendo hoje, a gente fica para trás e perece e acaba perdendo até a nossa própria vida. Mas chegou o momento do que, crente? Da gente se adaptar ao novo, da gente adequar a nossa vida ao que está acontecendo. Então, se está acontecendo hoje e você está tendo uma oportunidade, de vez em ficar murmurando de cabeça baixa, triste, angustiada, porque não está conseguindo o que você deseja, chegou a hora de você levantar a cabeça e falar, não, minha vida não vai ser em torno disso que eu estou vivendo hoje. Eu vou criar novas oportunidades, novas portas, eu vou viver o sobrenatural de Deus. E é isso que Deus está falando no meu coração para passar para a igreja hoje. Deus nos ama. E tudo que Ele permite em nossas vidas é para o nosso crescimento. Principalmente espiritual. É no momento da luta que eu vou mostrar o quanto eu tenho fé no Senhor. Porque é fácil acreditar quando tudo vai bem. Mas quando a coisa sai do meu controle, como é que eu vou demonstrar a minha fé no Senhor se eu não tiver obras? Então chegou o momento da gente fazer o quê? Mostrar para Deus que a gente confia nele. E que a gente está disposto a fazer coisas novas. A gente vê que Noé não era engenheiro naval. Mas ele seguiu da maneira como Deus falou e fez uma arca que não afundou. Mas aí tem um filme aí no mundo secular,
que fala do Titanic, que engenheiros construíram, fizeram isso, fizeram aquilo, e a fala deles é que nem Deus afundava aquele barco. E o que aconteceu? Bateram ali no iceberg ali e acabou matando muitas vidas. Aquele projeto que vem das mãos do Senhor na sua vida não falha. E é isso que eu quero que você entenda. Deus está pedindo hoje, não desanime não, nesse momento de crise, levante a sua cabeça. Se prepare para depois de tudo isso passar, que vai ter o novo de Deus na sua casa, na sua vida, na sua família. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Se eu fosse você, em vez de eu ficar dormindo até 11 horas, eu levantava mais cedo. E começava a pesquisar o que eu quero fazer. Esse é o momento. Se eu fosse você, eu gosto tanto disso, mas não tinha oportunidade na escola. Começa a pesquisar se tem escolas gratuitas, você pode fazer via online. Eu fosse você, eu poderia dar muitas ideias aqui para estar lançando o pão. E para estar colhendo depois o fruto que vai vir da mão do Senhor. Porque o que Deus tem para a minha vida e para a sua vida sempre é o melhor. E o que vem da mão do Senhor nos abençoa. E não traz farto. Amém, igreja? Então eu vou deixar essa palavra aqui. Façamos o que é bom em tempo oportuno. Hoje, talvez, o que é bom no tempo oportuno é você buscar a Deus como você nunca buscou. Mas além disso, dá para você fazer muitas outras coisas. Hoje você consegue programar o teu tempo. Talvez antes, trabalhando e estudando, não desse. Mas hoje você pode fazer isso. Amém? Quem pode dar um glória a Deus pela palavra? Glória a Deus. Vamos ficar de pé para terminar o culto, em nome de Jesus. Aleluias. Deus maravilhoso. Só para não ficar nas minhas palavras, em Efésios 6, versículo 8, diz assim: sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo ou seja livre. Sabe o que significa isso? Que tudo que você fez de bom para alguém, e o seu desejo foi abençoar essa vida, eu creio que Deus cuidará de você, e no tempo do Senhor vai estar retornando isso nas suas mãos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu lembro uma oportunidade que eu, voltando do trabalho, com a vestimenta do trabalho, tinha acabado de adquirir um carro novo, passando por um determinado lugar perigoso, onde havia traficante, onde havia pessoas consumindo droga. Eu vi um senhor caído, com as pernas no meio da rua, e eu passei por ele, e naquele tempo membro de uma igreja, meu coração se entristeceu, tive medo a princípio, porque eu falei, vou parar com o carro aqui, o que será que essas pessoas vão fazer comigo? Mas eu voltei, coloquei o carro na frente do rapaz, porque era uma curva e se de repente alguém passasse um carro ia pegar as pernas dele. Fui tentar ajudá-lo, sozinho não consegui, ele estava embriagado. E ali eu falei, eu vou fazer o que, meu Senhor? E naquele momento veio no meu coração que eu chamasse o pessoal que estava dentro daquele bar. E vieram ali uns 3, todos eles conheciam aquele rapaz que estava caído, se diziam até amigo dele. Viram ele caído, correndo o risco de perder as pernas, mas ninguém se levantou para ajudá-lo. E no momento que eu chamei, eles vieram, me ajudaram a tirar ele daquele local. Eu até falei de levar ele para casa, falou, não, o irmão dele está vindo buscar ele. E ali eu fui para casa. Passou alguns anos, meu irmão. Deu um temporal aqui na região que eu moro. Minha esposa estava chegando com a minha filha e correu o risco até de ser arrastado pelas enxurradas, pela água. E um vizinho, na verdade eu nem o conheço, acabou abrindo a porta da casa deles para que elas ficassem até que passasse tudo isso. E na hora Deus me mostrou isso. Você lembra? Lá atrás, quando você parou o carro para atender aquela pessoa, no momento que a sua família estava em risco, eu também estava cuidando. Sabe o que eu quero falar aqui? A gente pode lançar o pão de várias formas, mas sempre, eu creio, vai ter a resposta do Senhor. Então levanta suas mãozinhas assim. Soberano Deus e eterno Pai, no nome santo do Senhor Jesus Cristo, quero agradecer ao Senhor por esse culto abençoado. Quero agradecer pela Tua santa palavra, Senhor. Eu entendi, meu Pai amado, que existem momentos que a gente vai estar parado e parece até improdutivo.
Mas esse momento é o que eu creio que podemos alcançar, meu Pai amado, pelo poder do Teu santo nome, uma comunhão muito maior contigo. Porque esse tempo foi separado para prestar culto ao Senhor. Mas eu entendo que eu posso intelectualmente também crescer nesse momento, Pai. Porque coisas que eu não podia fazer por falta de tempo, hoje eu tenho tempo, meu Pai amado, para organizar minha vida, para tentar alcançar patamares maior. Porque a Tua palavra nos ensinou hoje, assim como se orientou, meu Pai amado, Teu servo, a fazer a arca, meu Pai. Demorou bastante tempo, a gente olhando pelos olhos carnais. Mas quando a arca estava pronta, Senhor, todo o trabalho que Ele fez naquele recinto, meu Pai amado, valeu a pena porque salvou Ele e toda a casa dele. O que eu espero, Pai, através desses cultos que estão sendo feitos aqui, Senhor, que vidas estão sendo alcançadas e que a população dessa arca aumente, Senhor. Porque eu creio que existe uma arca para todo aquele que está te servindo aqui na terra e que deseja morar na eternidade contigo, Senhor. E que nós sejamos instrumentos, meu Pai, e vidas sejam alcançadas pelas ministrações que estão sendo feitas, meu Pai. As que os amados que estavam decepcionados, tristes, angustiados, não sabendo o que fazer, Senhor. E o Senhor, meu Pai amado, através do Teu Espírito Santo, dê sabedoria e discernimento, Pai. Para Ele comece a lançar pão, meu Pai amado, em outras áreas, Senhor. Para que volte a esperança. E através da esperança, aumente a sua fé e conquiste, meu Pai amado, o que tem na Tua Santa Palavra, que é a promessa de bênção para aqueles que Te servem em nome do Senhor Jesus Cristo. Então eu coloco a minha família nas Tuas mãos. Assim como coloco todos aqueles que têm acesso a esse vídeo, Senhor. E peço seu revestimento, sua proteção e sua bênção, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e toda a igreja diz, Amém. E graças a Deus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a doce consolação do Espírito Santo esteja com toda a igreja, e toda a igreja diz, Amém. Salve os amados na paz do Senhor.